Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. A graça e a paz a todos vocês que estão ligados conosco. Este é o programa Oásis do Deus Vivo. É um programa da Igreja Batista Missionária Internacional. Eu sou o pastor João Batista da Silva. E esse programa, ele tem a finalidade única de trazer ao seu coração uma palavra viva, uma palavra forte, uma palavra cheia de vida, cheia de esperança. Eu não sei em que situação você se encontra nesta hora, qual é o seu problema, o que você está enfrentando ou passando, qual seria o seu desafio, mas não importa, Deus sabe de todas as coisas e Ele está aqui presente na sua palavra para honrar esta mensagem, para falar ao seu coração. Então abra o seu coração nesta hora, ouça a palavra de Deus e deixe que o Espírito do Senhor fale a você. Enquanto você estiver ouvindo esta mensagem, certamente o Espírito Santo vai usar esta palavra, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, acredito que verso 17, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, abra o seu coração nesta hora e o Senhor vai falar com você. Ao ouvir esta mensagem, Deus vai te dar direção, o Senhor vai te dar resposta, você vai ter orientação para a sua vida pessoal, financeira, emocional, familiar, social, espiritual. Então o Senhor vai te abençoar, porque este programa está cercado de oração e eu creio que Deus vai honrar a sua palavra, confirmando-a, trazendo glória para o seu nome através das Escrituras Sagradas. Eu gostaria de ler para você, nesta hora, um texto da palavra do Senhor, que está no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, Atos dos Apóstolos, esse livro histórico, porque nós temos a palavra do Senhor, e Atos dos Apóstolos fala que o Senhor, ele salvou um homem chamado Saulo de Tarso. Então, o Saulo de Tarso, ele era um perseguidor, ele era um homem criado no judaísmo, numa seita severa chamada dos fariseus. E ele, na sua mente, como muitos têm a sua boa intenção, quando surgiu a igreja do Senhor, ele se levantou contra a igreja para perseguir o evangelho. Em Atos capítulo 9, você pode ler esta história de Saulo de Tarso. Então, o Saulo de Tarso, querendo mostrar ser visto, pensando que estava agradando a Deus, ele pediu carta ao sumo sacerdote para perseguir cristãos em Damasco. Mas certa vez, numa viagem para Israel, nós paramos num local que era a divisa com Damasco, e nós sabemos que ali naquele lugar, alguém diz, olha, possivelmente foi esta estrada que Saulo de Tarso tomou com o seu grupo para perseguir e prender os cristãos em Damasco. Eu me lembrei daquele apóstolo, chamado apóstolo dos gentios, mas a Bíblia diz que na entrada de Damasco, o Saulo, ele se converte. Ele tem uma experiência muito especial. A Bíblia diz que ele vê uma luz forte e ele fica cego. E ele cai prostrado. E ali, certamente no pó, que é o lugar de todos nós, o lugar de todo homem, no momento da humilhação, nós ouvimos a voz de Deus, porque nós estamos sensíveis, estamos abertos. E naquele momento, ele ouviu uma voz. E aquela voz era uma voz muito especial, que lhe dizia, Saulo, Saulo,
por que tu me persegues? E ele disse assim, quem és tu, Senhor? O Senhor Jesus disse mais coisas para ele, dizendo, dura coisa é para ti recalcitares contra os aguilhões. A palavra recalcitar quer dizer dar coice. Então a Bíblia diz no capítulo 9 que Paulo, ele respirava ameaças e mortes contra a igreja, o povo de Deus. A palavra respirava ameaças e mortes dá a ideia de um touro, de um toureiro numa arena, sabe, fustigando aquele touro até que ele fica furioso e ele daria tudo para pisar, para esmagar o seu oponente. E nós sabemos que Saulo, ele respirava ameaças e mortes. E ele estava furioso porque ele achava que a sua fé, a sua doutrina estava sendo contestada, a doutrina dos fariseus. E nós sabemos que indo para Damasco perseguir a igreja de Deus, o povo de Deus, os do caminho, que era como eram chamados os cristãos daquela época, que eles falavam sempre que Jesus é o caminho, que eles foram chamados os do caminho. E naquele momento, nós sabemos que entrando em Damasco, na chegada de Damasco, ele ouviu a voz do Senhor. Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Isto é, a lei, o aguilhão, que é o ferrão, que queria colocar o Paulo como um touro selvagem na linha, mas ele recalcitava, ele dava coices, ele não queria aceitar, seu coração estava duro. Então ele preferiu usar assim a sua força como um touro feroz e partiu contra o povo de Deus, aquele povo humanamente falando indefeso. Quando o Senhor Jesus, ele falou com Saulo de Tarso, a tradução e os comentários mais antigos, mais fiéis, dizem que o Senhor falou na língua dele. Interessante, não é? Deus fala a sua língua. Deus é capaz de falar a língua em que você nasceu. Deus é capaz de falar agora a língua do seu coração, os seus pensamentos. Deus é capaz de revelar tudo que está dentro de você. Em Atos capítulo 2 diz que quando os apóstolos, aqueles 120, estavam no cenáculo, eles falavam pelo Espírito Santo e eles falavam nas línguas daqueles que estavam ali para aquela festa especial em Atos capítulo 2. Então, cada um ouvia os apóstolos, os irmãos, os discípulos, aqueles 120 que estavam ali aguardando a unção, o poder do Espírito Santo, cada um os ouviu falar na sua própria língua. Aqueles irmãos, aqueles discípulos nunca tinham aprendido a língua natal daqueles que estavam ali em Jerusalém para a festa, porque o povo de Israel era convocado a subir a Jerusalém 3 vezes por ano para as 3 maiores festas bíblicas. E ali era uma festa especial, você pode ler em Atos capítulo 2, a festa, o Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa, era a comemoração, Pentecostes, era 50 dias, pente de 5, não é? 50 dias depois da Páscoa, e lá estavam os discípulos, e o Espírito de Deus veio, e eles se maravilhavam dizendo, olha, não são eles galileus, mas nós estamos ouvindo-os falar na nossa própria língua. E ali você vai ver nós, partos, romanos, elamitas, da Capadócia, Ponto, Ásia, e você vai ver ali cerca de 17 nações. Dizem que quando a tradição hebraica de Israel diz que quando Deus falou no Monte Sinai, dando a lei para Moisés, a lei foi pronunciada pelos anjos em todos os idiomas daquela época. E nós vemos agora que a graça que é estabelecida pelo Messias, pelo Senhor Jesus, ela está sendo dada no capítulo 2, quando o corpo de Cristo, a igreja, está recebendo a vida. Por quê? Adão, quando foi criado, Deus fez a sua forma e Deus soprou nos seus
nas suas narinas o fôlego da vida, porque senão Adão seria um corpo morto. E a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo vivo do Senhor, é o organismo vivo do Senhor da terra. Mas Jesus tinha estabelecido a igreja, e em Lucas, no final, no capítulo 24, ele diz, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos do poder de Deus. E agora o poder do Senhor vem, e o Senhor fala, o Espírito de Deus fala, através daqueles discípulos, praticamente em todas as línguas que estavam ali representadas em Jerusalém. Naquele tempo não existiam muitos idiomas, mas hoje, quem sabe, são centenas, não é verdade? Quem sabe mais de 200 ou quem sabe milhares de línguas e dialetos que existem por aí. Então, a palavra do Senhor veio. E nós sabemos que quando o Saulo de Tarso, ele ouviu a voz do Senhor, Jesus falou na língua dele. O Messias falou na língua daquele jovem cheio de esperança, cheio de vida e de motivação. Só que ele estava indo para o caminho errado. E aqui nós vamos ver duas coisas. Quantas pessoas são boas, são especiais, são pessoas realmente que têm uma capacidade muito grande, mas elas estão indo para o caminho errado. O Saulo de Tarso, ele amava a Deus, mas do seu jeito, a ponto de dizer, olha, esse povo do caminho, esses discípulos, é problema para nós, está competindo com a nossa seita, os fariseus. Então, vocês serão varridos à terra, serão destruídos. E nós sabemos que o Saulo de Tarso, ele não acreditava que Jesus havia ressuscitado. Então, você sabe que ele jamais poderia crer no Messias, que Jesus era o Messias de Israel. Então, ele estava cumprindo ordens, ele estava ali perseguindo a igreja, o povo de Deus. Mas só que, como nós dissemos, e paramos um pouquinho para explicar, Deus fala a sua língua, Deus fala o seu idioma, Deus fala o seu dialeto. Deus sabe o que você sonhou hoje, Deus sabe a sua preocupação, Deus sabe o que você está sentindo, o que você está pensando, Deus sabe o que se passa com você, o seu futuro. Ele sabe se você está no trabalho, se você está bem, se você está agora pecando, fazendo coisas erradas. Deus sabe se você está no leito de enfermidade. Deus sabe que você vai se levantar deste lugar. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe quantos dias ainda restam na nossa vida aqui na face da terra. Deus, ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Então, eu creio que Deus olha para Saulo de Tarso e numa linguagem assim bem popular, né? Diz assim, olha, eu vou acertar com esse rapaz. Ele é valente, ele é destemido. Então, Deus se colocou à altura para falar a língua de Saulo de Tarso. E a Bíblia diz que Deus, Jesus, o Messias, falou com aquele servo que caminhava para uma direção errada, dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu tive um professor de Novo Testamento, claro, o Novo Testamento, professor de Novo Testamento ensina grego, mas ele dava Novo Testamento. E ele falando do Antigo Testamento, ele falou o seguinte, que quando Jesus falou com Saulo de Tarso, Jesus falou no hebraico polido que só os rabinos, só os mestres, os eruditos, os homens de mais excelência daquela época falavam. Então, era uma língua tão polida, uma língua refinada, uma língua tão pura, que era falada somente na elite, ali no meio dos sacerdotes, dos rabinos, daqueles homens que realmente sabiam de verdade. Nós sabemos que existem níveis de uma linguagem. As pessoas mais simples, que não têm uma formação acadêmica, elas falam português, se é o português, a nossa língua, o tupi-guarani, não é? Nós falamos, as pessoas falam errado, engolem o S, e sabe, cometem erros, tanto na fala como na escrita. Mas, quando Israel é a mesma coisa, certamente, naquela época as pessoas simples falavam o hebraico simples, mas quando se chegava aos rabinos, aos sacerdotes, aqueles homens que viviam para estudar,
para conhecer a lei, eles falavam sem erro, eles falavam com precisão, eles falavam com uma acentuação precisa, eles falavam com uma pronúncia. Eu tive a experiência de estudar nos Estados Unidos anos atrás, e lá qualquer americano sabia que eu era estrangeiro por causa do sotaque. E certamente eu sabia quem era um americano por causa do sotaque, porque o americano ele fala com precisão, ele fala a pronúncia, porque ele fala desde pequeno, é a sua língua, ele é nativo, ele sabe falar a sua língua. Da mesma forma, quando eles vêm para cá, eles levam anos para aprender a nossa língua, e eles sabem que somos brasileiros, e eles sabem quem são os que moram aqui. Da mesma forma, ele pode conhecer um outro de outra nação que veio para cá e que tem dificuldade na língua. Então é assim em todo lugar. Há diferenças, há níveis de conhecimento. E aprender uma língua é uma coisa muito especial. E quando Jesus falou com Saulo de Tarso, falou numa língua elitizada, numa língua de rabino, numa língua que só os eruditos falavam. E eu posso imaginar aqui o Saulo de Tarso, ele ali caído no chão. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, não vemos muita base para isso, porque as pessoas daquela região andavam mais de camelo, e nós sabemos que para cruzar desertos eles usavam mais camelos, mas eu não sei de onde foi que o Saulo de Tarso caiu. Se foi de um cavalo, melhor para ele, porque a altura é menor. Cair de um camelo é uma situação complicada. Ele estava com um grupo e ele caiu, ele estava agora cego pelo forte brilho daquela luz, e ele já foi respondendo: quem és tu, Senhor? Olha, para alguém chamar Jesus de Senhor, alguém que ele estava perseguindo, se é que ele não sabia nem quem era Jesus, mas ele ficou impressionado com aquela palavra, porque Jesus se identifica para ele depois, e nós sabemos que quando ele ouviu aquela palavra, aquelas expressões, aquele vocábulo, aquela língua tão fina, tão bonita, tão bem pronunciada, o Messias de Israel, falando em hebraico, com um homem caindo no chão, ali, que bateu no pó da terra, ele certamente disse: esse que está falando comigo é do topo, é lá da elite, é da excelência da excelência. E ele respondeu logo: quem és tu, Senhor? E ele chamou Jesus de Senhor, antes de Jesus revelar a ele quem ele era. Tamanha foi a glória, o brilho da luz e a expressão, as palavras que Jesus usou para Saulo de Tarso. Então, finalmente, depois que aquele homem está ali humilde, caído, quebrado, Jesus diz para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues, né? Certamente Jesus disse para ele: Ani Yeshua, eu sou Jesus. Interessante, não é? Jesus se identificando para ele, botando a carteirinha bem na cara de Saulo de Tarso, ali caído, já agora humilhado, quebrado. Deus estava preparando ele para uma grande obra. E aquele homem ali caído, prostrado, o que ele faz? Ele chama Jesus de Senhor. Nós sabemos o resto da história deste homem, e a Bíblia diz que enquanto o Saulo estava tendo aquela experiência, Jesus fala para ele: entra-te em Damasco e te será dito o que te deves fazer, o que você deve fazer. Enquanto o Saulo estava caminhando para Damasco, ele estava cego, ele ficou cego por um tempo, por 3 dias mais ou menos, e naquele período ele não comeu, não bebeu, com medo de comer alguma comida impura, porque ele era extremamente religioso, ele não queria se contaminar. Enquanto estava acontecendo, o Senhor fala, né? Jesus se manifesta, ele fala com um servo dele, e esse servo era um servo muito simples, eu creio que chamado Ananias. Ananias era um servo de Deus, era um homem que parece que não era muito conhecido, não tinha cultura, nem a bagagem de Saulo de Tarso, não sabia
a língua como na fluência de Saulo de Tarso, mas ele era um homem simples, mas era um homem que amava a Jesus. Ele conheceu a Jesus, ele ouviu a palavra de Deus, abriu o seu coração, e Ananias sempre dizia para Deus que ele queria ser instrumento de Deus. Ele queria ser uma bênção, ele queria ser usado pelo Senhor. E naquela época, naquele momento, Jesus foi e falou com Ananias, dizendo: olha, você vai a tal lugar e você vai encontrar lá um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso. E ele está orando, e você vai lá e você vai dar o meu recado para ele. Você vai impor as mãos sobre ele, e você vai orar por ele, e você vai abençoá-lo. E certamente Jesus estava orientando, dizendo: olha, quando você colocar as mãos sobre ele, eu vou fazer grandes coisas, eu vou libertá-lo e vou te abençoá-lo. Porque naquele momento Saulo ainda estava cego, as suas vistas não enxergavam nada, ele não podia enxergar nada. E o Ananias, ele foi ao endereço que o Senhor disse para ele, mas eu posso ver aqui, imaginar a aflição daquele servo, porque ele disse para Jesus, dizendo assim: Senhor, olha, se o Senhor não está sabendo, esse cara é perigoso, hein? O Senhor não sabe os males que este homem tem feito aos teus servos, aos teus discípulos, as perseguições, as prisões, e agora, como se não bastasse, vem aqui em Damasco para nos perseguir e nos prender e nos maltratar. E naquele momento, Jesus deu uma revelação para Ananias, que era uma palavra que deveria ser dada a Saulo de Tarso. E apesar de ser uma palavra muito linda, muito especial, mas era também uma palavra muito pesada, que resumiu de uma forma tão especial toda a vida e o ministério daquele homem que viria a ser chamado Paulo. E Jesus disse para Ananias: vai, porque este é para mim, falando sobre Saulo, este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto se deve padecer pelo meu nome. Porque Saulo havia perseguido a igreja, ele havia maltratado muitos da igreja, ele arrastava pelas casas homens e mulheres e os obrigavam a negar a sua fé. Então, infelizmente, o Saulo, ele teve os seus pecados perdoados, mas porque ele era um homem que tinha uma forte motivação naquilo que fazia, e era um homem que se tornou temente a Deus, ele passaria por um grande sofrimento. Aqui eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, eu não quero te amedrontar. Às vezes você demora de servir a Jesus. E aqui vem uma palavra rema para você, que já conhece a palavra de Deus há muito tempo. Você já ouviu a palavra muitas vezes, e você não tomou a sua decisão. Você não fez ainda a sua aliança com Deus. Você não aceitou Jesus como seu único Salvador. Aliás, como o único Senhor da sua vida. Então você já ouviu a palavra tantas vezes, você já foi em tantas igrejas, você já ouviu tantas pregações, mas seu coração continua duro. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. É certo que a misericórdia de Deus está sobre você, porque alguém certamente está orando por você. Mas o tempo vai passando, e Satanás, ele sabe que você vai se converter, e a tendência às vezes é ele aprontar alguma coisa para a sua vida, porque você já deveria estar debaixo da cobertura do sangue, mas não está. Você está seguro pela misericórdia e pela graça divina. Mas sabe, isso tem um tempo. Até lá, muita coisa ruim pode acontecer na sua vida. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Eu estou dizendo que, infelizmente, acontece na vida de pessoas. Eu já vi muitas pessoas que delongaram e que procrastinaram a sua aliança com Deus pagarem um preço muito alto. Porque elas, debaixo da mão divina, da mão potente do Senhor, elas estão protegidas e guardadas.
Mas quando você ouve o evangelho e você rejeita e o seu coração se torna duro, Satanás ele vem com fúria sobre você. E porque você não tem proteção, aí você vai começar a colher, você vai começar a semear sementes pesadas, que independente de ser um cristão ou não, você vai ter que colher a sua semente. A vida de Saulo de Tarso foi uma vida dura, porque certamente Satanás foi reivindicar de Deus tudo aquilo que ele havia feito contra o povo de Deus, o sangue derramado de Estevão e muitos homens. E Deus, ele é um Deus justo. Ele é um Deus que anda pela sua palavra. Então, se você já ouviu a palavra de Deus, se você já conhece, cele a sua aliança com Deus, cele a sua, o seu pacto com o Senhor Jesus, com Deus, através do sangue do Cordeiro. Porque você já conhece a verdade. E tem mais, se você já conhece a Deus e vive brincando de ser cristão, e vive com o nome de cristão, nome de que vives, mas você está morto na fé, sem vida, também você está correndo perigo, você está correndo o risco na sua vida espiritual. A Bíblia diz que os que professam o nome de Jesus Cristo devem apartar-se da iniquidade. Então, se você é um cristão, e se você diz que é um cristão, se você professa a fé em Jesus, você tem que ter uma vida diferente. Você não pode falar o que vem na sua boca. Você não pode agir como vem no seu coração, na sua carne, no seu temperamento. A Bíblia diz que o homem que não tem domínio sobre o seu espírito, ou o homem temperamental, ele é como uma cidade sem muros. Então, se você é um cristão, você tem que controlar, pedir o Espírito Santo para que te dê força, para que você possa controlar o seu temperamento, a sua ira, a sua raiva. Você tem que buscar a Deus. Se você é um cristão, você tem que pedir a misericórdia de Deus. Não há outro caminho, não tem outro jeito. Você tem que seguir a Jesus. Tem que dizer, Pai, eu fiz uma aliança contigo. Então nós vemos que o Saulo de Tarso, ele sofreu muito, porque ele fez uma semeadura pesada. Há pessoas que vêm para Jesus, elas poderiam ter aceitado o Senhor muito antes, na sua juventude, mas elas deixaram Satanás jogar pessoas ou situações no seu caminho e embolaram as suas vidas, e elas passaram 10, 20 anos fora do caminho do Senhor. E quando elas vêm para Jesus, elas vêm carregadas de tanto sofrimento, elas vêm carregadas de tanta semeadura, de tanta coisa, que elas têm que colher, porque quando você está na carne, você vai semeando. A semeadura é livre, mas o tempo da colheita vai chegar, e a colheita, ela é obrigatória. Nós sabemos que Saulo, ele se tornou uma grande bênção nas mãos do Senhor. Saulo, ele se tornou uma bênção nas mãos de Deus, porque ele se entregou mesmo, ele amava Deus, da mesma forma que ele era radical, no sentido de ser um fariseu, no sentido da sua seita, ele agora era radical no sentido bíblico. Ele era obediente, ele era temente a Deus, ele era um homem de oração, ele passava, a Bíblia diz que em jejuns, muitas vezes, em vigília, muitas vezes, e nós sabemos que apesar de perseguido, de mal entendido, ele continuou servindo ao Senhor. Então, Deus, ele fala a sua língua, ele fala o seu idioma, ele sabe o que está no seu coração, ele sabe o que está passando com você nesta hora. Você tem que abrir o seu coração para Deus. Quem sabe você já deveria ter feito uma aliança com Deus há muitos anos, mas seu coração está duro. Eu vou te dizer uma coisa, Satanás, ele está endurecendo o seu coração para arrastar você para o inferno, para o lago de fogo, para arrastar você para problemas dos quais você não vai conseguir sair. E mesmo que você venha para Jesus depois, você virá para Jesus em situação tão difícil, e muitas pessoas, elas só conseguem servir a Jesus na hora da morte. Deus vai te aceitar, o Senhor vai escrever o seu nome no livro da vida, certamente, mas você vai perder o maior de todos os privilégios depois da salvação. Servir a Deus
fazer alguma coisa para Deus, semear a sua palavra. Não tem coisa melhor do que você ser um cristão com o entendimento da palavra e você ter o privilégio de fazer alguma coisa para o Senhor aqui nesta terra. Porque depois que chegar a nossa hora, depois que chegar o nosso dia, que partirmos, nós iremos aguardar o julgamento das obras, daquilo que fizemos para Deus. Nós não somos julgados mais em relação se somos salvos ou não, porque a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. Isso é decidido. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a Bíblia, falando sobre salvação, sobre o destino daqueles que fizeram uma aliança com Deus, isso aí é uma situação já resolvida. Mas nós temos um outro privilégio, o privilégio de juntarmos o nosso galardão, de termos mais uma pedra na nossa coroa, porque a salvação é de graça. O galardão nós vamos ter que conquistar. Um dia nós estaremos diante do Senhor e Deus vai julgar o que nós fizemos aqui na terra. Se você foi fiel, obediente, se você amou a Deus, se você serviu ao Senhor de todo o seu coração, você terá galardão. Se não, você terá apenas a sua salvação. Aquilo que Jesus pagou. Terá porque Jesus pagou na cruz do Calvário. Foi com seu sangue que ele pagou um preço alto pela redenção da humanidade. Por isso que a Bíblia diz que, João capítulo 1, 11 e 12, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito legal de se tornarem filhos de Deus, não nascido da carne ou do varão ou da vontade do homem, mas nascidos de Deus. A Bíblia diz que a nossa fé, ela vence o mundo. E aqueles que são nascidos de Deus, vence o mundo. Aqueles que são nascidos da fé, vence o mundo. Então você tem essa garantia. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso no futuro. Ele olhou para trás e depois ele disse, ele falou com suas próprias palavras, que Deus o tirou das trevas. Deus o arrancou das mãos de Satanás. Há tantas pessoas que estão pensando, que estão servindo a Deus, que estão fazendo um grande favor a Deus. Nós sabemos que o homem-bomba, não é verdade? Que se explode e mata outras pessoas. Nós sabemos que ele está pensando que está fazendo um grande favor para Deus. Então, o mundo está aí. Nós estamos vivendo em dias de desespero, de aflições, em dias de desapontamento. Mas eu quero te dizer uma coisa. Firme uma aliança com Deus. Firme uma aliança com o Senhor. Fortaleça a sua fé no Senhor. Você vai ver coisas estranhas nesses últimos dias, mas você tem que estar firme em Deus. Você tem que estar firme no Senhor. A Bíblia diz que nós vamos ter um tempo aqui no mundo. A nossa vida aqui neste mundo, ela é apenas uma passagem. O apóstolo João, eu creio que na primeira epístola, no capítulo 2, ele diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele diz também que o mundo jaz no maligno. Jesus falou que o príncipe deste mundo já foi julgado. E ele falou mais: o príncipe deste mundo nada tem em mim. Nós estamos vivendo aí, alguns dias atrás, nós vemos a humanidade, os homens, especialmente os povos de Deus, não, que nosso coração não está nisto aí. A Bíblia diz que o que é exaltado perante os olhos dos homens, o que é exaltado perante os homens é abominável aos olhos do Senhor. Nós vemos recentemente a morte de um cantor famoso, pop, muito conhecido, que sacudiu a humanidade, que morreu com 50 anos, mais ou menos. E todo mundo esperava, porque aquele jovem era rico, famoso, tinha dinheiro, uma bonita voz, dançava bem. Não para nós, como disse, nós não nos interessamos nisso aí. Esse tipo de coisa não agrada a Deus. Danças carnais, danças sensuais, que gera morte na vida, como a dança de Salomé, não é? Há um tipo de dança que só traz morte.
mas há um outro tipo de dança que traz vida, que traz louvor para a glória do Senhor. A dança e o louvor do povo de Deus. Então esse cantor morreu e o mundo ficou chocado. Mas as pessoas não entendem que ricos morrem, famosos morrem, pessoas que têm dinheiro, posição, glória humana, elas morrem também. Só que o ser humano não aceita, porque todo mundo está correndo atrás do ouro, da prata, da fama, do pedestal, da glória humana, pensando que isso é tudo. Mas não é. E quando isso acontece, um cantor desse famoso morre, para a sua vida no meio do caminho, as pessoas dizem, mas não pode, não pode. Quem decide a vida e a morte, a última palavra, é Deus. Infelizmente, esse cantor, ele jogou a vida fora. Grande parte desses cantores, cantoras, eles estão aí morrendo de overdose. E nós vemos aí uma cantora famosa também, que morreu drogada, de tanto beber, de tanto tomar droga, de tanto beber bebidas alcoólicas, ingerir bebidas alcoólicas. Essa jovem, uma das vozes mais belas do mundo, isso é, de música secular, nós sabemos que uma cantora muito conhecida, ela morreu. Simplesmente foi encontrada morta no seu quarto e as pessoas ficam chocadas. Nós vemos aí atrizes, atores, artistas, né, gravando mensagens para ela. Eu acredito que ela nunca ouviu falar nem sequer uma vez dessas pessoas, né? Mas é porque essas pessoas, grande parte dessas pessoas, estão indo pelo mesmo caminho, é verdade? E essa atriz morreu, essa cantora morreu aos 27 anos de idade. Depois de ingerir tanto álcool, depois de ingerir tanta droga. E nós sabemos que era uma pessoa que tem fama, que tem beleza, que tem posição social, que tem status, que tem glória humana, mas você sabe que isso não livra o homem quando o julgamento vem, quando as consequências vêm, quando a colheita vem. A colheita vem para o pobre, para o rico, para o preto, para o branco, para o douto, para o indouto, para o sábio, para o inteligente. A colheita vem para todos. E essa mulher, ela morreu aos 27 anos. E a juventude do Brasil e do mundo está chocada. Mas isso para Deus não é novidade. E nós estamos vendo aí, é verdade, que uma pessoa dessa deixa para nós um grande exemplo. Todo mundo sabe da morte desta cantora. Todo mundo, os jornais. Mas, recentemente também morreu um servo do Senhor chamado John Stott, em inglês. E ele morreu cerca de 90 anos ou mais. Morreu, eu conheci esse pastor lá quando estava estudando em Belo Horizonte, no seminário. Ele fez uma palestra para os universitários, naquela época, a ABU, eu não sei se ainda existe, mas eu trabalho com os universitários, viu? Parece que é Aliança Bíblica Universitária, ABU. Então eles fizeram, eu fui chamado, lá estava aquele homem já com uma certa idade, ele deveria ter uns 60 anos naquela época, e ele deu uma palavra muito forte. Era um homem muito inteligente, muito capaz, um homem que fala para nobres, eruditos, inglês. E esse homem morreu nessas últimas semanas. Ninguém sabe disto. Ninguém nunca notou, não é verdade? Eu ouvi dizer que David Wilkerson, da Cruz o Punhal, aquele jovem, né, do filme A Cruz o Punhal, diz que ele descansou no Senhor recentemente. O irmão André, autor daquele livro, O Contrabandista de Deus, ele morreu. Então, nós sabemos que esses homens passaram para a eternidade depois de fazer coisas tremendas para Deus. Mas nenhum jornal publicou a morte desse homem, nenhuma TV, a mídia de modo geral. Jamais ninguém falou da morte desses homens. Ninguém sabe, nem os evangélicos. Mas a morte de uma cantora famosa que morreu de overdose, o planeta Terra está sabendo. É por isso que a Bíblia diz: o que é exaltado perante os olhos dos homens é abominação aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que
o profeta foi instruído a clamar, dizendo: toda carne é como erva. E ele fala que seca-se a erva e murcha-se a flor, soprando nela o hálito de Deus. Então, a vaidade do mundo, a vida passa. Jesus, uma certa vez, no capítulo 4 de João, capítulo 4 de Mateus, Satanás viu que Jesus era jovem, bonito, sem defeito, o Cordeiro de Deus. Eu creio que Jesus era belo, sem defeito, porque ele deveria ser o Cordeiro de Deus, que deveria ser oferecido no altar do Senhor. Ele é o último Adão. O primeiro Adão era um homem muito bonito, como Eva também foi. Jesus, quando estava buscando a Deus no seu período de jejum, de clamor ao Senhor, se preparando para o seu ministério, Satanás falou para ele: eu te darei a glória do mundo. Tudo que você quiser, glória, fama, poder, eu te dou. O mundo é meu. Eu sou o príncipe deste mundo. Satanás falando para ele. E nós sabemos que Jesus rejeitou, porque Jesus, ele viria a ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em Filipenses diz que a Jesus seria dado todo poder, toda glória, e que ao nome de Jesus se dobraria todo joelho, e que toda língua confessaria que Jesus Cristo é o Senhor. Só que Satanás estava dizendo para Jesus: você não precisa sofrer, você não precisa morrer na cruz para isto. Eu te dou esta glória, eu mostro para você o caminho. Mas Jesus, ele rejeitou aquela oferta. Mas infelizmente aquela oferta que Jesus rejeitou, muitos homens e mulheres aceitaram. E a sua vida é curta. Jesus foi pelo caminho de Deus, o caminho mais difícil, o caminho da renúncia, a porta estreita, o caminho estreito. Mas Jesus, é dito que perante ele todo o joelho se dobrará, e perante ele toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até o diabo, antes de ser lançado no lago de fogo e enxofre, ele vai ter que se prostrar e dizer: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Infelizmente, as pessoas estão morrendo nas drogas, no pecado, estão morrendo de uma forma prematura, estão jogando a vida fora. Saulo era jovem, ele ouviu a voz de Deus, Jesus falou com ele, falou na língua dele. Deus está falando a sua língua agora. Você que está ouvindo essa mensagem, você que está me ouvindo, você é internauta, que está ligado aí, sintonizado, assistindo esta mensagem, o Senhor está falando com você. Abra seu coração para Jesus. Chame Jesus de Senhor agora. Como Saulo disse: quem és tu, Senhor? Jesus respondeu para ele: Ani Yeshua. Eu sou Jesus. Claro, disse para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Saulo se humilhou, buscou a Deus, mudou a vida dele. Jesus arrancou Saulo das mãos de Satanás, e aquele homem continua sendo bênção através da sua literatura, dos seus escritos, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever grande parte do Novo Testamento. E Paulo, quando se lembra de Saulo de Tarso, que virou a ser Saulo, que veio a ser Saulo, ele mudou o seu nome foi mudado. Nós sabemos que quando isso aconteceu, quando ele teve essa experiência com Deus, com Jesus, ele se tornou uma grande bênção. Ele se tornou uma bênção nas mãos do Senhor. Então, não adie mais, não procrastine mais a sua decisão. Se você conhece a Deus, sirva ao Senhor. Deus vai te abençoar grandemente. O Senhor vai fazer coisas grandes na sua vida. Então, saia agora de onde você está. Abra seu coração para Deus. Diga: Jesus, tu és o Cristo, para a glória de Deus Pai. Abra o seu coração para Deus. Diga para Ele: Pai, me ajude. E se você pedir com fé, o Espírito Santo vai te dar forças. O Espírito Santo, ele vai te ajudar. Ele vai te fortalecer.
eu gostaria de orar por você nesta hora. Você que quer fazer uma aliança com Deus, confesse a Jesus nesta hora. Diga: Jesus, eu abro meu coração para ti. Diga para Ele: Senhor Jesus, eu confesso com minha boca que Tu és o Cristo, para a glória de Deus Pai. E diga: Senhor, eu creio que o Senhor levantou Jesus Cristo dentre os mortos. Eu creio no meu coração que o Senhor levantou Jesus Cristo dentre dos mortos. Que o Senhor o levantou dos mortos ao terceiro dia. E aí você vai pedir: Pai, eu peço que, em nome de Jesus, uma vez que eu ouvi a Tua palavra, e eu entendi a Tua palavra, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E você vai dizer para Ele: Senhor, a partir de hoje, eu sou o Teu servo. A partir de hoje eu vou Te servir. E você vai selar a sua aliança com Deus. E você vai buscar a face de Deus de todo o coração. Sua vida vai ser mudada. Deus vai mudar a sua vida. Você vai ser bênção para muita gente. Você, quem sabe, é uma pessoa que ninguém aguenta, ninguém tolera. Você é o pior tipo de pessoa. É um dos piores tipos de pessoa. Ninguém te aguenta, ninguém te tolera. Não é verdade? Quem sabe você tem uma coisa ruim na sua vida, mas Deus vai te libertar. Você vai ser uma bênção. Deus vai usar a sua vida. Você vai ser um instrumento de Deus. Você vai pregar e as pessoas vão se converter. Você vai fazer a obra de Deus. Deus está precisando de homens e mulheres, uma grande multidão, para pregar o Evangelho. E você vai ser usado pelo Senhor. Eu vou orar por você nesta hora, para que o Espírito de Deus te toque. Mas enquanto estiver orando, confesse o nome do Senhor. Chame Jesus de Senhor. E Ele vai tocar a sua vida pelo Espírito Santo agora. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos nesta hora pela vida daqueles que estão nos ouvindo, por aqueles que estão nos ouvindo nesta hora. Que o Senhor os abençoe neste momento. Que o Senhor derrame sobre eles a bênção do Senhor. Pai, a Tua palavra diz que na cruz do Calvário o Senhor nos comprou com Teu sangue precioso. Não foi com ouro e prata que fomos comprados, redimidos da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue do Cordeiro, Pai. E nós tomamos posse dessa vitória. Aqueles que estão doentes, sejam curados. Aqueles que precisam de um milagre, recebam um milagre agora. Aqueles que precisam da bênção, sejam tocados pelo Senhor, por esse Deus tão grande e poderoso. O Senhor que tocou Saulo de Tarso no caminho de Damasco, quando ele estava indo para perseguir os cristãos, perseguir a igreja de Deus. Pai, este mesmo Espírito, esse mesmo Jesus, grande, poderoso e maravilhoso, está aqui nesta hora, através desta palavra, Senhor. Vai tocar estas vidas. Abençoe neste momento aqueles que nos ouvem, aqueles que estão fazendo uma aliança contigo, Pai. Estenda a Tua mão nesta hora. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Derrama do Teu poder, Pai. Senhor, eu oro pelos que estão distantes. Eu oro por aqueles que estão perto, Senhor. Aqueles que estão nesta cidade, neste estado, no Brasil. Mas oro também por aqueles, Pai, que estão lá do outro lado, além mar, Senhor, que precisam da Tua bênção nesta hora. Senhor, eu clamo o Teu nome agora sobre estas vidas. No nome de Jesus Cristo. In the name of Jesus Christ, the Lord Jesus Christ, receive right now your blessing. Open your heart for Jesus. Open the heart and let the Holy Spirit touch you right now. Receive right now the salvation of God. Receive right now the blessing, the deliverance. Receive right now the healing. Receive right now the blessing, the material, the blessing of the that you need, all the possession that you need, whatever you are facing in your blessings, in your money, in your finances. I pray, Lord, that you may open the doors and bring the answer for those people right now. I pray also, Lord, for those who are preaching the gospel in the place where the people have hardened heart. Lord, open the door. I pray that the Holy Spirit may come upon them, Lord,
that they may be baptized in the Holy Spirit right now in the name of Jesus Christ. Receive the healing, receive the blessing, receive the power of the Holy Spirit, receive the glory of God upon your life. In the name of Jesus Christ, be touched. Receive right now your blessing. Receive your salvation, your healing, your deliverance. Receive right now your prosperity. Lord, I prophesy the prosperity upon those who are facing a terrible time right now in their finance. In the name of Jesus, receive right now the prosperity of the Lord by the power of the name above all names, the name of Jesus Christ, the Messiah of Abraham, Isaac, and Jacob. In the name of Jesus Christ. Amém, aleluias, glória a Deus. Deus te abençoe. Continue buscando a face do Senhor. Este programa encerra-se, para por aqui, mas continue ligado, continue buscando a face de Deus. Leia Atos capítulo 9, medite mais, e você vai entender como Deus fala, como o Espírito de Deus usa, e como o Senhor ainda vai falar muito ao seu coração. Este é o programa Oásis do Deus Vivo, no seu final. Eu sou o pastor João Batista da Silva. Deus te abençoe. Fique no óleo, fique na unção. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.